Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade e que cada um de nós, que aqui adentrou, possa receber aquilo que veio em busca, e que nós possamos, ao retornar para as nossas casas, bem melhores, que é a nossa ideia, a nossa finalidade. Antes de nós começarmos, queria dar apenas alguns avisos importantes, reforçando quem está vindo pela primeira vez hoje? Todo mundo? Sejam bem-vindos. São do mesma família? Ótimo. Assim que é bom. Família unida. Então sejam bem-vindos à nossa casa. Eu espero que vocês sintam-se bem. É importante, quando a gente entra numa casa espírita, a gente perceber as vibrações, a energia que a gente sente ao adentrar esta casa. Então, quando a gente adentra uma casa espírita, a gente já logo de cara percebe, se é algo gostoso ou não. E no decorrer dos trabalhos, a gente vai percebendo e sentindo se é vontade e bem-estar. Isso é importante, Um detalhe que a gente sempre costuma colocar aqui é a questão do Evangelho no lar. A gente frisa muito isso e às vezes a gente percebe que as pessoas, a gente fala, é recomendado pela espiritualidade. E muitas vezes as pessoas me dizem assim, eu pergunto, você fez o Evangelho no lar? Não fiz. Por que você não fez? Eu estava num momento tão difícil, que eu não conseguia realizar o Evangelho no lar. É aí que está o grande desafio do Evangelho no lar. Porque quando as coisas estão bem, tudo bem, não há muita necessidade do Evangelho, mas no momento que mais precisamos fazer uma oração, unir, fazer esse Evangelho, a gente descarta. Então, o Evangelho no lar é uma luz que se acende dentro da nossa casa, Porque lá a gente vai, quando a gente faz as orações, quando a gente pega o Evangelho, lê em voz alta, comenta sobre o que foi lido, são 20 minutos que nós ganhamos, nós não perdemos, em uma semana, no mesmo dia, no mesmo horário, Então, nesse momento, a gente vibra, a gente acende a luz, a gente faz uma proteção divina dentro da nossa casa contra as vibrações, contra os pensamentos que são muitas vezes oriundos da nossa própria casa, dos nossos próprios familiares. E lá, às vezes, a gente consegue concentrar a energia que fica ali toda ela pulverizada dentro do nosso santuário, que assim eu gosto de chamar, nossa casa, o nosso santuário. E quando nós realizamos o Evangelho, nós queimamos estas energias, esses miasmos, São queimados pela espiritualidade, pela energia que nós fazemos vibrar dentro quando realizamos o Evangelho. E esse Evangelho, ele também é importante para que nós possamos nos defender das energias, dos pensamentos externos, aqueles que vêm de fora para dentro das nossas casas. E quando se faz esse Evangelho, cria-se ali uma luz ao redor da nossa casa, nos protegendo. Então, a gente vem aqui para a casa espírita, toma um passe, ouve aqui uma palestra edificante e retorna, A gente sai daqui, eu entendo, e isso é importante, que todos nós possamos retornar às nossas casas muito, mas bem melhores do que aqui chegamos. Essa é o trabalho que a gente tem que fazer, De que nós temos aqui, a gente vem para cá para buscar algo que está às vezes dentro de nós, descobrir nós mesmos, buscarmos ajuda da espiritualidade
Porque não é todo dia, não é toda hora, não é o dia inteiro que a gente tem esse instante. A gente durante o dia levanta, já começa lá com a preocupação, os afazeres que cada um de nós temos. E muitas vezes a gente nem sequer chega a dizer um obrigado a Deus por ter se levantado. A gente entra numa rotina tão feroz que nós não paramos para nos ajudar. E a casa espírita, um templo religioso, uma igreja, seja qual for, o que a gente consegue é fazer uma introspecção de nós mesmos, buscar o nosso eu, buscar Deus dentro de nós. Então isso faz muito bem para cada um de nós, né? Então que nós possamos absorver, possamos aproveitar todos os minutos que nós aqui estivermos, que é nosso, é o meu bem-estar, né? Nós vamos estar aqui ouvindo uma palestra hoje que eu tenho certeza que isso acrescenta muito em nossas vidas, principalmente, né, no nosso movimento, naquilo que nós esperamos após nós desencarnarmos. Muitos de nós ainda têm dúvidas sobre isso, sobre a reencarnação, né, que nós vamos falar hoje. Muitos têm dúvida. Então a gente precisa entender que muitas dos fatos, das ocorrências que ocorrem conosco, é decorrência, né, das nossas indas e vindas, e nós precisamos recuperar isso, e é o que nós estamos fazendo. Então que nós possamos, ao aqui chegar, né, absorver. É um momento nosso, é o nosso momento de estar bem, de estarmos nos elevando e nos aproximando de Deus, tá bom? Então que nós, né, possamos aproveitar esses instantes. Vamos fazer uma prece então? Então, diante daquilo que foi dito a nós, que possamos fechar os nossos olhos nesse instante, relaxar bem o nosso corpo físico, relaxando, né, os ombros, as pernas, descruzando os braços, as pernas, para que a gente possa estar receptivo às energias, aos irmãos de luz que nesse instante se colocam à nossa disposição. É um momento, como foi dito, muito importante, particular de cada um de nós, onde nós fazemos um colóquio com Jesus, fazemos um colóquio amoroso com o nosso Criador, para que e através desses irmãos de luz que estão aqui, com muito carinho, que irão nos ouvir nesse instante e levar as nossas súplicas até o Pai. Então é um momento que a gente pode pedir por nós, pela nossa saúde, pela minha cura, pedir pelo meu fortalecimento espiritual, para que eu possa, através do meu fortalecimento espiritual, me deparar com dificuldades quais sejam, e enfrentá-las com bastante fervor. Pedir nesse instante um bom emprego, porque não aquele que a gente ainda precisa para que a gente se sustente. Pedir para que nossos filhos tenham boas aulas, bons estudos, e alguém que esteja aqui estudando que também possa pedir isso, porque é através dos estudos que nós crescemos. E nós também podemos ampliar esta vibração até aqueles que não puderam aqui estar presentes, aqueles que se encontram em nossas casas, pai, filho, parentes, que nossos pensamentos possam chegar até eles em sinal desta corrente bendita de amor. Vibrarmos por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, vibrarmos por aqueles que se encontram nos cárceres, que também merecem o nosso amor, merecem também esta corrente para que se recuperem, que não voltem a cometer erros que talvez tenham sido, envolvendo o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil,
envolver o nosso planeta, para que nós possamos aprender a nos amar uns aos outros, como assim disse-nos Jesus. Então, que nesse instante possamos fazer esse colóquio bem gostoso, nos colocando de joelhos em espírito à frente de Jesus para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tenha ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Então, com muito carinho, vamos receber a nossa palestrante, Estela, uma tarefeira aqui da nossa casa, que trará a palavra de Jesus, e o que eu tenho certeza que será muito importante para cada um de nós. Uma boa palestra. Aí tá bom. Acho que tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aí hoje falar um pouquinho sobre o tema da reencarnação. A minha amiga esteve aqui na segunda-feira, falou sobre o mesmo tema. Eu vou dar um enfoque diferente do que ela falou, né? Que é um complemento do que já foi dito. E para iniciar, eu vou ler para vocês um livrinho de orações que tem aqui que fala sobre o renascer, só para a gente iniciar. Tá escutando assim? Tá, né? Renascer. Reencarnar é uma bênção de Deus. É a chance da evolução da alma que renasce para uma nova vida, trazendo consigo um compromisso assumido ainda no estado etéreo. O espírito que reencarna na esfera terrestre está num plano de expiação, portanto, deve desenvolver o autocontrole, a fé interior, a resignação diante das provações. E essencialmente buscar nas entrelinhas do Evangelho a direção a seguir. Aproveitar a chance recebida é viver com humildade e alegria, é lapidar o saber exercitando o amor, o perdão, a caridade e a fraternidade cristã. A luz divina está no interior de cada ser. Ela é a própria alma e, dependendo do modo como o homem encara a vida e a vive, essa luz brilhará mais ou menos. Faça resplandecer a sua luz e ilumine o seu próprio caminho. Que Deus abençoe. É lindo, né, gente? Tá muito longe? Não desligou. Espera um pouquinho só, dá licença. Um minutinho só. Não. Eu falo mais alto. Então vai. Falhou. Desculpa. Toda vez que vem falha, porque eu não gosto mesmo. Então vamos falar sobre a reencarnação. Eu extraí tudo que eu vou estar falando aqui dos nossos livros da codificação, da Gênesis, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos 3 livros que eu vou estar citando aqui, eles têm o mesmo enfoque, que se vocês começarem a estudar, vocês vão perceber que eles falam sempre as mesmas coisas, aprofundando um pouco mais em cada um desses livros, que vai de acordo com o conhecimento que a gente vai tendo, né, para nosso melhor entendimento. Então eu vou falar aqui, vou começar pelo livro da Gênesis,
Eu vou ler um trechinho e vou comentando com vocês, né? Então, no capítulo da Gênesis, tem uma parte que ele fala da encarnação, que diz assim: a encarnação não é, pois, uma punição para os espíritos, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se purifica. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Mas, como ele age em virtudes de seu livre-arbítrio, pode negligenciar a sua vontade, né? Retardar o progresso, por consequência, prolongar a duração de suas encarnações. Então, aqui, nem vou continuar lendo. Então, aqui o que significa o que tudo isso? Muitas pessoas, muitos espíritos acham que reencarnar aqui na Terra é uma punição. Por que está aqui, né? Por que voltou aqui, né? Por que eu não fico lá nos mundos, no mundo espiritual? Então, o que ele explica para nós? Que nós reencarnamos para a nossa purificação, para que a gente possa se libertar do que nós fizemos de errado numa encarnação anterior. Aí você me pergunta assim: ué, mas eu já venho errando desde a primeira encarnação? Eu já nasci com erro? Eu já nasci errando, fazendo coisas que não devia? E aí eles explicam aqui nos nossos livros a seguinte forma: quando nós encarnamos a primeira vez, todos nós viemos com a mesma possibilidade de viver uma vida aqui na Terra. E nós, no decorrer dessa encarnação, dessa nossa vivência, nós fomos declinando com as coisas que... Alô? Lá funciona. A gente foi declinando porque nós somos falhos e nós somos terrenos, nós somos matéria. Essa matéria do nosso corpo, né? Nós ainda somos muito terreno e envolvidos por esse plano material. E a gente ainda, no nosso íntimo, nós não conseguimos ainda perceber a amplitude do amor, da caridade, do perdão. E a gente, no decorrer dessa nossa existência, a gente vai declinando em algumas situações. Isso faz com que o nosso espírito não vá se desmaterializando, como eles dizem aqui, que a gente teria que estar fazendo. O que seria isso? A gente conseguir se desvencilhar da matéria humana, da nossa matéria aqui na Terra. Nos desprendermos dos bens que aqui tem, que nós galgamos. Porque a gente, em muitos momentos da nossa existência, nós colocamos tudo que está ao nosso entorno acima dos valores morais. A gente vê isso muito no trabalho das pessoas, né, que às vezes passa por cima do outro porque querem ter um cargo melhor, uma posição melhor. E isso não me importa se eu passar por cima de alguém, o que eu tenho é que conquistar. Essa conquista, às vezes, a gente vai destruindo coisas pelo nosso caminho, valores que o nosso Mestre Jesus veio aqui, nos primórdios desse nosso plano, nos ensinar. E nós fazemos isso porque somos muito frágeis ainda, diante de tudo que está diante de cada um de nós. Porém, quando a gente encarna, quando nós encarnamos a primeira vez, Deus colocou a oportunidade igualitária. Todos nós viemos com a mesma condição. Ele jamais pegou um filho e deu preferência do que outro, porque isso não seria justo. E como o pai é justo, ele jamais amaria mais um filho do que o outro. Ele ama todos igualmente, por isso nos deu a mesma oportunidade. Só que esse trilhar do caminho, ele deu para nós uma outra coisa também, que foi o nosso livre-arbítrio. E foi aí, ele confiando em nós, na nossa estadia, na nossa estrada, que ele colocou essa confiança em nós no livre-arbítrio. E nós ainda, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nessa estrada, nós declinamos ainda. Às vezes, numa pequena bifurcação, que você tem o certo e o errado, você para, você dentro do seu subconsciente, dentro de cada um de nós temos as respostas necessárias. Porém, nesse trilhar dessa caminhada, às vezes nós esquecemos. E às vezes nós trilhamos
aquele caminho que não for tão correto. E aí, quando eu desencarno e eu vou reencarnar novamente, eu acho que estou sendo punida. Mas na verdade não é isso. Sou eu mesmo que faço as minhas escolhas. E se você for perceber, Deus é tão bom e justo que Ele permite que eu erre e que eu retorne. E que através dos meus erros eu consiga aos poucos ir enxergando e caminhando. Qual seria a maneira mais fácil da gente trilhar esse caminho? É a gente amar ao próximo, como a gente coloca ali, como tem desde o início no nosso Evangelho, que tem nos 10 mandamentos, amar ao próximo. A gente ama o próximo? Às vezes a gente não ama nem a gente mesmo em determinados momentos da nossa existência. De tão triste, de tanta coisa que acontece, às vezes a gente se sente mal conosco mesmo. E aí como é que eu vou amar o próximo, né? Como é que eu vou perdoar o próximo? Como é que eu vou tentar me desvencilhar de toda essa matéria se eu sou tão terreno ainda? Se eu ainda acho que é só aqui, que só existe este plano. Nós somos espíritas, estudamos, acreditamos na reencarnação. Aí você me pergunta, então quem não é espírita, não acredita na reencarnação, então é só esse mundo, acabou. Então só tem isso para nós, para eles não? Vocês acham que isso acontece? Deus é um só. Eu sou filha dele, o ateu é filho dele, a pessoa budista também é filho do mesmo Deus, porque Deus é um só. Às vezes enfoca-se nomes diferenciados, mas Deus é um só. Deus é energia, né? Deus é luz, Deus é o que conduz todo o universo, todo o planeta, esse nosso orbe e tantos outros que existem acima de nós e abaixo de nós também. Então, o que Ele propõe para cada um de nós, em cada encarnação que a gente vem aqui na Terra, é que a gente conquiste aquilo que viemos em busca, em tudo aquilo que nós nos propusemos. Ele é tão bom e carinhoso que Ele chega lá e fala assim, e aí? O que nós vamos conseguir nessa existência que está sendo posta a você agora? E aí você se propõe algumas coisas, né? E Ele te ajuda, te auxilia. Você reencarna nesse planeta que cada dia está um pouco mais difícil. E Ele não te põe sozinho nessa terra. Não. Ele te põe rodeado de anjos. Anjos encarnados e desencarnados. Que te auxiliam nessa tarefa. Que te conduzem. Às vezes os nossos pais, às vezes irmãos, às vezes amigos de trabalho, às vezes pessoas afins que nós conhecemos nessa nossa jornada, que nos orientam, que nos direcionam. Espíritos também de luz ao nosso lado, nos dando intuições, nos mostrando os caminhos. Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente consiga conquistar aquilo que vier em busca, que é o quê? A evolução, a nossa evolução. Existem espíritos que vêm aqui na Terra não para espiar, mas com missões. São espíritos mais evoluídos que, enquanto eles não estão encarnados, estão num orbe mais superior, existem algumas colônias onde esses espíritos ficam, e eles são chamados de quando em quando a encarnarem em determinadas regiões para que aquele núcleo, naquela localidade, eles consigam se evoluir de alguma maneira. Então essas criaturas bem mais evoluídas que nós vêm a esse orbe nosso, conseguem se encarnar com a matéria humana, embora sejam espíritos mais elevados, para que nos ajudem. Dentre eles tem muitos que a gente já ouviu falar, um deles é Chico, que a gente escuta falar tanto, né? E outros tantos que já vieram, que escreveram nossos livros da codificação, e muitos mais ainda anônimos, que não aparecem, porque não há necessidade de dizer os nomes, mas sim deixar os ensinamentos ao qual eles foram, que eles se comprometeram a vir aqui para nos ajudar. Então veja que quando o Pai nos permite a reencarnação, Ele traz conosco um exército para que nos ajude a conseguir chegar aonde nós precisamos, que é, aos poucos, a nossa purificação do nosso espírito, porque vejam, a nossa matéria, ela é igual a todos. A nossa matéria física, o nosso corpo físico é igual a todos nós. Independente de raça, cor, gênero, somos todos iguais. Porém, o nosso espírito é diferente, né? Cada um
tem um espírito que nos dá essa vida, né? Quando nós estamos aqui encarnados, é a nossa alma, né? Então isso é diferenciado. O que todos somos iguais é da matéria física, a matéria humana que nós estamos aqui nesse orbe. Cada orbe que você esteja é um tipo de matéria que existe naquele lugar. Alguns mais pesados que o nosso, que seriam um pouco mais inferiores que o nosso, e alguns mais superiores que o nosso, que aí vai desmaterializando. Essa matéria nossa pesada é daqui, mas o nosso espírito pode estar num outro plano um pouco mais iluminado. Conforme a gente vai desmaterializando, o nosso perispírito, o nosso espírito, ele vai se iluminando cada vez mais. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Chegar nos mundos angelicais. E lá tudo é luz, tudo é energia, tudo vibra através disso. Então aquela densidade que a gente ainda tem aqui, lá não existe mais. Por quê? Nós desmaterializamos. Nós fomos purificando de acordo com as nossas encarnações, com as nossas provações, né? De acordo com o que foi colocado diante de nós e que nós podemos superar na nossa existência. Aí a gente fala assim, né? Ah, mas é tão fácil, né? Vai purificando, tem muita luz, né? É tudo uma maravilha. Será? Será que é fácil? Quando as pessoas vêm e me agridem ou fazem alguma coisa que eu não gosto, será que eu vou estar com aquela minha luzinha brilhando? Ou será que eu vou estar escurecendo um pouco aí meu perispírito? Com raiva, com ódio, com rancor? Nós ainda aqui unimos esse sentimento, infelizmente, né? E é através dos nossos estudos, através da nossa vivência diária, é que a gente vai tentando aprender a passar por cima dos obstáculos terrenos de maneira mais humanitária. A gente começando a enxergar o próximo como se o próximo fôssemos nós mesmos. Eu fiz aqui uma palestra do próximo, lembra? Quem é o próximo? Perguntaram para Jesus. Ele disse que o próximo é aquele que está mais próximo de você. É aquele que precisa da sua ajuda naquele momento, né? Então o próximo é aquele que exige de mim uma ajuda, um auxílio, uma palavra amiga, o meu ouvido para que ele escute. Esse é meu próximo. E quando a gente compreender que essa é a única maneira da gente evoluir, a gente vai aos poucos deixando esse nosso mundo terreno um pouco mais iluminado. Aí nós estávamos conversando ali na sala de passe, antes de começar aqui, e lendo o nosso evangelho, que nós fazemos um estudo ali antes, e aí a gente estava vendo alguns termos e saiu um questionamento ainda de países longínquos aqui do nosso, que ainda as pessoas mandam matar, mandam cortar pé, mão, né? Punem as pessoas. Então vejam como ainda existe regiões aqui dentro do nosso planeta Terra que estão menos evoluídas do que outras. Por que tudo isso acontece? Porque uns sabem mais, outros menos. Porque é através do desenvolvimento da inteligência e dos acontecimentos que a gente sabe, que a gente descobre, é que a gente começa a pensar e a refletir sobre o que acontece no nosso planeta. Por que tem guerra? Quando acontece uma guerra, o que a gente sente? Quando a gente vê lá uma bomba caindo no meio de uma cidade, disseminando várias pessoas, morrendo crianças, morrendo adultos, morrendo seres humanos, que você fala, nossa, o que eles fizeram para tudo aquilo acontecer? O que desperta em cada um de nós? Em muitos a revolta, o ódio, em outros o desejo de orar, de vibrar, para que aquele lugar consiga se melhorar, mas alguma coisa mexe dentro de todos nós, e é isso que acontece, é isso que Deus permite para despertar em todos nós algo que nos faça melhorar, que nos faça entrar no caminho certo. Aí você fala, mas então precisa morrer aquele povo todo lá para eu achar que tem que fazer uma coisa de bom? Se eu acredito que Deus é justo e tudo que Ele faz é em prol do nosso merecimento, é em prol de que a gente consiga se elevar, então aquilo tem um sentido para ter acontecido.
É óbvio que quando aquelas criaturas despertarem no mundo espiritual, cada um vai saber o porquê que tudo aquilo aconteceu. Nós não sabemos, nós não podemos saber, porque isso nos deixaríamos alucinados. Nós, quando encarnamos, não sabemos o porquê nós estamos aqui. Porque se nós soubéssemos, nós já declinaríamos da nossa encarnação assim que a gente nascesse. Porque eu já ia nascer errando. Porque eu saberia que, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que tinha me maltratado. Ou que eu havia maltratado. Mas Deus nos colocou ali juntos, porque eu também pedi e ela aceitou, para que nós conseguíssemos ali nos reconciliar. Se eu soubesse de tudo o que aconteceu, eu conseguiria perdoá-la ou ela me perdoar? Eu conseguiria saber que alguém me matou em plena juventude e voltar ali como sendo meu filho, eu amando e amparando, cuidando de uma criatura que me matou, que me apunhalou pelas costas, que me traiu? Olha a divindade do nosso mestre, porque nós só conseguimos o perdão na essência. E para nós conseguirmos sairmos vitoriosos de uma situação dessa, nós não poderíamos saber o porquê das coisas, porque nós não íamos conseguir suportar viver dentro de um lar com uma pessoa que foi o nosso algoz numa vida anterior. Então, olha a trama da encarnação, olha a maneira pela qual Deus nos coloca as oportunidades da gente evoluir, da gente deixar a matéria e colocar o sentimento de amor, de paz, de positividade, de aconchego com aqueles que estejam ao nosso entorno. Somente através do amor sincero e puro é que a gente perdoa. E nós, às vezes, com esse algoz que nós trouxemos de outra existência, às vezes conseguimos amar aquela pessoa tão intensamente e aquilo vai deixando a nossa matéria iluminada. Porque cada vez que a gente consegue superar alguma coisa que nós viemos aqui e era o nosso obstáculo, o nosso perispírito, que é o que liga ao nosso espírito, ele vai se iluminando, ele vai se abrindo, ele vai ficando mais puro, mais leve, mais sutil. E nós vamos sendo pessoas mais sensíveis, mais perceptíveis a tudo que está em nosso entorno. Porque nós somos capazes de perceber tudo que está ao nosso entorno. Por que nós não percebemos? Não usamos o nosso ouvido direito e nem os nossos olhos direitos. Por quê? Nós não vemos o que nós temos que ver. Nós vemos aquilo que nós queremos ver. Não é isso? Aí o pessoal fala assim, mas fulano de tal... mas eu não vi nada daquilo, eu fui lá e não vi nada. Você olhou? Não, você passou por ali. Você percebeu que ele precisava de ajuda? Que ele estava necessitado de alguma coisa? Você percebeu? Não, eu fechei os olhos e fui lá do outro lado, que para mim era mais fácil, né? Mas e aí? Será que a minha dívida era com ele? Será que eu passei por cima daquele? Será que eu vim aqui só para cumprir minha dívida? Não posso ter uns boninhos horas? Auxiliando aquele que precisa? Será que eu venho só com a missão de fazer isso, isso e aquilo, mas nada além daquilo? Nada disso. A gente veio em condições de executar aquilo que nos foi proposto e muito mais. Porque nós temos o livre-arbítrio, não foi isso que ele deu para nós? O livre-arbítrio de fazer aquilo que eu quiser? Se eu tiver que correr uma estrada longa, longe, mas de repente eu resolvi parando pelo caminho, para auxiliar algumas pessoas que estavam ali paradas. Se eu tiver que percorrer essa estrada em 10 horas, e de repente eu percorrer em 20, mas eu auxiliei alguém que caiu no caminho, eu escolhi alguém que tropeçou, eu fiz algum ato de ajuda. Não aquela ajuda para mostrar para todo mundo, eu levantei fulano de tal, olha que eu sou um herói. Não, aquela ajuda anônima. Aquela ajuda que veio de encontro com aquela pessoa que precisava naquele momento. Olha aí, nosso perispírito está o quê? Iluminando, está desmaterializando. A chegar a um dado momento que quando a gente desencarnar, voltarmos para o mundo espiritual, a gente vai poder chegar lá mais leve, de coisas que a gente pôde se desvencilhar, quitar aquela dívida que eu tinha, aquilo que eu precisava fazer. Estamos longe disso? Acredito que sim, porque a gente ainda tropeça muito, né? A gente tropeça demais ainda. Nós ainda usamos tamancas muito altas, achando sempre que a gente é um pouquinho melhor do que o próximo. E quando a gente perceber,
nós vamos perceber o quanto nós somos inferiores àquele próximo. Porque quando eu estou julgando já como aquela pessoa é, eu já estou fazendo errado, né? Temos que pensar que nós somos todos exatamente iguais. Nesse momento, ele é o patrão e eu sou a empregada. Mas nos reversos da vida, vem o contrário. Então pense que às vezes uma pessoa que é um patrão judiou-se demais daquela quantidade de empregados que eles tinham. Porque ele tinha o poder, eu precisava trabalhar, precisava de sobrevivência, e aquela foi a maneira que eu tive para me sustentar. Então eu me submetia às ordens de uma pessoa que me maltratava. Deus, na sua sabedoria, que faz? Numa outra existência, põe o reverso. Coloca ele lá como empregado e o outro como patrão. E aí, vou fazer a mesma coisa que ele fazia comigo? Eu vou me rebaixar a mesma coisa que ele fazia? O certo seria o quê? Não. O certo seria não. O certo seria eu estar ali e dar as condições que eu gostaria que ele me desse quando eu estava lá do outro lado. Aí eu teria conquistado alguma coisa e algum aprendizado. E não precisamos ir longe mesmo. Aqui nesse planeta, antes da gente desencarnar e voltar como o reverse, acontece isso hoje em dia aqui. Onde uma pessoa é chefe, o outro é empregado, e tem toda aquela desorganização, aquela opressão. De repente aquele chefe sai, o outro foi crescendo dentro da empresa, e aí de repente teve um cargo lá mais alto, onde ele tinha pessoas que estivessem ali, que ele tivesse que, não é mandar, que ele tivesse que cuidar para aquele local fosse para diante. Aí o que ele faz? Ele era lá, vamos supor que no começo ele era office boy, nem sei se tem essa função hoje em dia, mas quando ele era office boy, que era o carguinho mais baixo que tinha, que todo mundo mandava, era um faz de conta, é um faz tudo, né? Oh, vem cá, faz isso, faz aquilo, e ele fazia tudo, era mandado, às vezes estava sempre feliz, às vezes não, e aí de repente esse office boy estudou, e foi subindo um pouquinho, outro pouquinho, ele estava lá na chefia agora. O que ele deveria fazer? Usar da experiência que ele teve, naquela profissão, naquele mesmo lugar, e modificar, porque ele começou lá de baixo, ele sabia tudo o que acontecia até chegar lá em cima. E aí ele teria nas mãos dele tudo para fazer aquela empresa ir para frente, porque ele sabia como as coisas funcionavam. E aí ele tem duas opções: ou ele fazer aquilo crescer, tratar as pessoas como ele gostaria que fosse tratado na ocasião que ele estava lá como office boy, ou não, pisar mais ainda. Ah, ele me pisava assim, vou pisar pior, porque eu sei fazer pior do que ele fazia. Eu sei aonde eu vou mandar ele em 20 bancos. Hoje ninguém vai em banco mais, naquela época aí. Vai em 20 bancos, vai não sei quantos cartórios, né? Então, esse é o certo? Não. Vamos progredir. Se ele conseguisse mudar esse reverso, estar lá em cima, e mudar toda aquela mentalidade, olha só, ele estaria desmaterializando. Ele já estaria se evoluindo, ele estaria se colocando no lugar do outro, porque ele já esteve naquele lugar. Ele estaria se melhorando. E isso é o que o Pai faz conosco, nos dando sempre a oportunidade da gente crescer e evoluir. E a melhor forma da gente conseguir essa evolução é através do trabalho da caridade. E a caridade, como eu já falei várias vezes, não é aquela de sair por aí distribuindo coisas, não. É ajudar ao próximo, aquele que esteja mais próximo de nós naquele momento, né? É necessário esse outro tipo de caridade, de ajudar quem está lá? É necessário. Mas a necessidade maior é quem está ao nosso lado, próximo de nós. Eu saí pela rua, aquele é meu próximo, caiu, machucou, precisava de uma palavra amiga, precisava que ajudasse a atravessar uma rua. São gestos pequenos que a gratidão que essa pessoa vai ter por você é o que traz toda a evolução que você necessita. Ser grato a alguém por alguma coisa nos traz energias muito fortes, energias que nos elevam, que nos trazem equilíbrio, felicidade, né? É muito gratificante quando você faz alguma coisa e vê que a pessoa ficou satisfeita com aquilo. Ela não precisa falar nada. Muitas coisas, um olhar fala muito mais do que qualquer palavra. Não precisa sair por aí mostrando para Deus e todo mundo. Deus está vendo tudo. Não precisa falar nada para Ele. Absolutamente nada. Ele sabe.
E é somente dessa maneira, através do nosso trabalho, da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento para com o próximo, que nós vamos desenvolver o nosso planeta, para que vá devagarzinho desmaterializando, tirando essa matéria densa e pesada que ainda existe em nós e que a gente possa ir se elevando através de muitas encarnações, com certeza ainda, mas estamos no caminho certo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, ou pelo menos que acenda aí na nossa cabecinha aí o interesse. E eu digo sempre a vocês, estudem. Estudem, porque tudo está aqui nos livros. Se vocês não fazem aula conosco, não sei se pode mais ainda começar, acho que ainda não mais, né? Só o ano que vem, mas não tem problema. Leiam. Tiverem dúvidas, vai na secretaria, pergunta, espera a gente sair, pergunta no WhatsApp, perguntem, que através de um esclarecimento, alguma coisa que você leu não compreendeu, olha só, tem tanta gente que sabe de alguma coisa mais do que a gente, tem palestras, tem um monte de coisa boa, que traz pra gente algumas diretrizes. Eu sei que nós só procuramos, ou a maioria das vezes procuramos, quando nós estamos tristes e com problema. Então, que seja nesse momento. Se esse foi o momento que apareceu no nosso caminho, para a gente ir em busca de auxílio, que seja esse momento. Tá bom? Muito obrigada a todos e que vocês continuem nesse caminho, né? Porque é só tentando buscar algo que nós achamos aquele algo que procuramos, né? E que seja amor, que seja paz, que seja felicidade, que tenhamos alegria por estarmos aqui nessa encarnação e com a possibilidade de fazermos alguma coisa. Muito obrigada. Quer que encerre? Não. Você que sabe. Então vou encerrar também. Então vamos lá. Então nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a esse mestre de luz e recebendo aqui todas as suas bênçãos, iluminando os nossos pensamentos, o nosso coração, iluminando a nossa estrada evolutiva, que possamos despertar no amor, na caridade, que possamos despertar nessa seara bendita desse Pai misericordioso, que vocês, ao entrarem na sala de passes, possam elevar os seus pensamentos e ali fazer um colóquio amoroso com o nosso Mestre de Luz, recebendo todas as bênçãos necessárias para cada um de vocês. Lembrem-se sempre que esse Pai está sempre conosco. Basta nos ligarmos a Ele, nos sintonizarmos com a sua luz e com o seu amor. E o aconchego, a esperança e a alegria estarão sempre em nossos corações. E assim, vamos dizendo a esse Pai misericordioso de luz: Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada. Em rosa, né? Isso. Obrigada.